Ele que tem uma das palestras mais impactantes do CONUC, que já esteve aqui com a gente em várias edições e toda vez que vem são feedbacks absurdamente incríveis. A galera vai à loucura com a palestra, extremamente imersiva, impactante e muito transformadora. Estou muito feliz em receber aqui com a gente Jordan Campos. Bia, que bom, eu que fico feliz em estar mais uma vez aqui. É um evento que eu amo esse movimento aqui que você faz. Parabéns pelo evento. Sempre com uma edição a mais, sempre com esse público. Eu acho que nesse a gente teve mais nutricionista, foi? Sim. Né? Ou seja, você veja que o evento ele vai ganhando esse corpo dele, já é uma marca, né? Já é um processo estabelecido. Parabéns pelo processo que você faz, é um processo muito bonito. Obrigada, esse ano eu estou muito feliz, porque sempre a gente recebe feedback, mas particularmente esse ano, muita história de transformação, a galera vem e fala assim, Bia, o CONUC me salvou, eu estava desacreditada da área da nutrição, eu já não estava me encaixando, e hoje, inclusive, uma das coisas que eu quero falar, trazer para esse podcast. O Jordan hoje trouxe um assunto muito importante que vários momentos outros palestrantes abordaram de várias formas diferentes. Eles disseram, em resumo, que a nutrição do passado é aquela nutrição técnica, aquela nutrição que não tinha uma conexão de fato. Só que com a chegada da inteligência artificial, a gente percebe essa migração. A gente enxerga agora o profissional de excelência, o profissional ele tem destaque aquele que tem a conexão, e você trouxe isso durante sua palestra. Fala um pouquinho mais sobre essa ideia de explicar para o nutricionista do seu olhar como psicoterapeuta e ajudar ele a ajudar o paciente, né? E como é essa proposta que você trouxe para o evento? A proposta de que a gente entenda que o comportamento ele molda vários fatores essenciais dentro da nutrição, a começar pelo um dos maiores dele, que é o metabolismo. Então, de uma forma bem técnica, inicialmente, a gente vai dizer que, por exemplo, temos uma glândula hipófise, que metade dela é sistema nervoso, metade dela é sistema endócrino. Então, é uma glândula mista. Ou seja, essa parte do sistema nervoso comunica o que acontece no sistema nervoso, ou seja, o aspecto comportamental, os traumas, as felicidades, as questões, todo o processo da neurotransmissão ativa, e aquilo tudo vai ser decodificado em resposta metabólica. Então, o metabolismo ele é dependente do comportamento. E, quando a gente começa a falar desse tipo de assunto, a gente entende também que o comportamento é extremamente importante para o profissional ter uma adesão maior, um olhar de diferenciação dentro de, como você mesma disse, da inteligência artificial hoje, que agora a gente pode ter técnico de nutrição, não é nutricionista. Sim. É um técnico, ele vai lá, joga, se dá uma dieta, mas não tem a percepção. A percepção não está ali. Perfeito. A percepção que só quando a gente olha, quando a gente vê o tom de voz, o processo, a fala que a gente coloca, a exploração verbal. Eu digo que os nutricionistas eles fazem pouca exploração verbal dentro do comportamento. Eles perguntam muito e fazem explorações em relação ao que gosta, o que não gosta, como foi no processo da saúde, mas exploração comportamental é extremamente importante. Então, hoje, eu acredito que todas as profissões, as que tiverem maior conhecimento de como funciona o ser humano, o comportamento humano, a pessoa tende a ter um sucesso maior. Porque tudo é relacionamento. Tudo é relacionamento. Né? Quando você olha, a gente fala de relacionamento afetivo. Não, relacionamento afetivo, relacionamento com amigo, relacionamento com o trabalho. E para todos esses relacionamentos, a gente tem personas, que são formas que eu me adapto para aquele tipo de relação. É um tipo de jogar o jogo da vida. Né? E o nutricionista, como os outros profissionais de saúde, quanto mais humanizados, entendendo do comportamento humano e da complexidade atual do comportamento humano, né? Que tem várias vertentes, são vários transtornos surgindo a cada momento, uma grande confusão de transtorno, muita gente diagnosticando com o que não é. Então, são vários diagnósticos falsos, pseudodiagnósticos, e isso vai atingir completamente esse processo metabólico e vai ser um grande problema para o processo do sonho da meta nutricional, que é estabelecer ali uma qualidade de vida e de corpo e de arrumação da estrutura corpórea de uma forma favorável a que aquele indivíduo tenha uma longevidade existencial e fisiológica boa. Na Faculdade Santa Casa, a prática é a essência da nossa formação. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. No Hospital Santa Isabel, os nossos alunos entram em contato com a realidade dos serviços de saúde e se preparam para o mercado de trabalho.
Na nutrição, na fisioterapia, na enfermagem ou na psicologia, sua jornada na área da saúde começa praticando aqui, no Hospital Santa Isabel, o hospital da Faculdade Santa Casa, a Casa da Saúde na Bahia. Eu percebo muito dentro do consultório, o nutricionista ele fixa, por exemplo, o paciente quer emagrecer. O que eu percebo, o paciente não necessariamente quer emagrecer, porque ninguém quer emagrecer, as pessoas querem o que o emagrecimento traz. Exatamente. Talvez aquela mulher que teve um filho, ela não está se sentindo bem no corpo dela, ela está acima do peso, ela não consegue ter relação com o marido como ela gostaria, é luz apagada. Toda essa construção que ela sente por conta do peso, estar acima do peso, não é... É uma identificação que a gente tem que fazer dentro do consultório. Com certeza. E isso... Entender o que significa isso para você. Exemplo, eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer por quê? São coisas simples. E a pessoa vai começar a atrair. Eu quero ou eu preciso? Eu preciso emagrecer, então por quê? Né? Se eu emagrecer, eu consigo. Quando eu boicoto a minha dieta, eu sinto um prazer interno estranho, porque... Então são falas que muitas vezes a gente não vê colocadas e que elas vão trazer muitos elementos. Você vai dizer, agora caiu a ficha. E o nutricionista não aprende isso, não aprende na faculdade, isso. Não sabe como triar da forma correta. Exatamente. O que hoje a gente aprende? Uma anamnese que não tem um aprofundamento ali do olhar humano. Em uma anamnese não comportamental, né? Não comportamental para esse tipo de assunto, que são, a gente vive de estresse pós-traumático, a gente vive de experiências não assimiladas, e essas experiências não assimiladas, elas coordenam toda a parte de neurotransmissão da gente, né? Tem pessoas com carência de serotonina, tem pessoas com carência de dopamina, tem pessoas com carência de ocitocina, tem pessoas com excesso ou carência de noradrenalina, e cada uma delas, hoje um indivíduo fala, eu estou depressivo. Mas essa linha depressiva dele pertence a que neurotransmissor específico? Que tipo de comportamento? Porque ele pode estar meio depressivo, mas ele pode estar depressivo por falta de serotonina. A gente acha que serotonina e depressão é o que resolve. Se suplementar, então, triptofano, que vai dar, a pessoa então teria cura para a depressão, mas não é. Ou seja, não é. Não é. Você pode fazer um exame de serotonina e o nível sérico da serotonina está alta, mas ela não tem biodisponibilidade dentro do tecido cerebral, dentro da estrutura cerebral. Então não adianta ter no sangue se ele não está usando. Né? Assim como muitas pessoas têm testosterona alta, tá bom, mas estão com falta de libido, estão com tudo. São coisas que são não só essa linha de raciocínio. Coloquei testosterona, vou ter mais libido. Coloquei serotonina, vou ficar mais feliz. Né? Coloquei um estimulante, vou ter mais dopamina. Não necessariamente. Não é matemática exata. Não é matemática, porque o comportamento pode dizer, eu não vou disponibilizar essa dopamina. Sim. Não adianta você colocar porque eu não vou usar. Né? Então, a gente tem que entender o que é que está travando o sistema de se acoplar àquele neurotransmissor que está disponível. Eu costumo dizer, a gente tem uma farmácia interna disponível, mas o comportamento diz o que você está colocando no caixa ou não, colocando no seu carrinho de compra ou não. Então, eu tenho muitas ideias, eu sou uma pessoa que sempre tenho ideias, mas, poxa, eu nunca consigo realizar. Na hora de realizar, eu não vai. Ou seja, muitas vezes a pessoa está com um problema de noradrenalina, que é na noradrenalina necessária para que essa ideia dela seja colocada em prática, todo o esforço que ela vai fazer para aquilo. Então, o que é que dentro da prática nutricional, da prática clínica, eu posso entender que pode ajudar aquele paciente a começar a ter um novo contato com a noradrenalina que ele precisa? Né? A pessoa faz tudo, é o contrário. Faz, mas ela se sente completamente infeliz. Opa, serotonina. A pessoa não quer sair de casa, está depressiva, mas ela não quer sair de casa por quê? Porque ela está com dificuldade de conexão, ocitocina. Então, cada coisa que você vai falando, a gente vai vendo um neurotransmissor que está em excesso ou que está faltando e que responde. Então, hoje a gente tem vias nutricionais, opções de suplementação, inclusive, que ajudam muito, né, nesse processo todo. O paciente, muitas vezes, ele está com um vício extremo dopaminérgico focado em redes sociais, e na ausência da rede social ele não se sente estimulado a nada. Então, a gente vê que ele tem uma flutuação de dopamina, que só quando ele está ali na rede social que ele se anima. Né? A gente tem medicamentos que induzem exatamente na fenda sináptica a dopamina, como o Vyvanse, a Ritalina, né? Algumas drogas também, que terminam às vezes em ina também, enfim, vão encher aquela sinapse ali com o processo dopaminérgico, mas e na ausência daquele estímulo? Né? Como fazer? A gente tem, por exemplo, o nutricionista pode prescrever mucuna.
E mucuna, ele dopa, tem dopamina ali, tem precursor de dopamina e ajuda. Então, quantos pacientes estão usando alguma coisa e como você pode direcionar para o médico, ter uma coisa assim, onde você tenha um bom médico, um bom médico que trabalhe com a parte hormonal também, um bom psicoterapeuta. Então, a gente fala da saúde integral. Eu falo, viu? Não, eu acho ótimo. Eu falo. Na hora que eu digo, para, Jordana, de falar. Quem está aqui de casa ouvindo, quem participou do evento, quer ouvir você falar. Eu só estou intermediando esse processo. Ok. Em falar sobre olhar integrativo, muito se fala sobre isso e é essencial. Porque o paciente, antigamente a gente tinha uma visão, vou prescrever a dieta ideal, vou prescrever a dieta mediterrânea. Mas não dá para esquecer que assim como todo mundo tem problemas de relacionamento, tem problemas de trabalho, nesse momento, se a gente não tiver um olhar cuidadoso, de ouvir realmente de fato, mudar o formato da consulta, antes mesmo daqui desse encontro que a gente está tendo agora, Jordan comentou sobre isso, que alguns nutricionistas que fizeram acompanhamento com ele mudaram até o formato da consulta. Fala um pouquinho sobre isso. Pois é. Para ver como impacta de várias formas. Nutricionista que começa a fazer um trabalho, entende o processo do comportamento humano e coloca dentro do seu consultório de nutrição uma poltrona para conversar com o paciente antes de sentar naquela mesa e fazer contagem de calorias e perguntando como é que você está, se você tem, o que você até hoje não resolveu na sua vida e situações que são comportamentais, ou às vezes até ficar no silêncio para ver o que é que vem ali, ou seja, um bate-papo comportamental antes do processo, que vai revelar muita coisa. Sim. E que vai ajudar ele a entender quando ele for trabalhar na equação dos nutrientes, dos macros e de tudo ali da dieta, um olhar complementar. Então, até formato de sala de consultório se modifica quando a gente vai pensar também no conforto, para que a pessoa no conforto possa, isso é ciência, sim, no conforto a pessoa coloca mais o seu comportamento e seus dramas e seus traumas para fora. Quanto mais desconfortável ela está, quanto mais a cadeira está dura, quanto mais ela menos vai se mostrar internamente. Então é para que você sente e saia rápido. E nesse sente e saia rápido, ela se sente não vista no que ela precisa. Então ela sai com um papel na mão, com uma dieta, com um processo, mas ela se sente ainda não vista. Poxa, ninguém está me vendo. E muitas vezes até a arrumação, a decoração da sala não está ajudando. Então entender todos esses pormenores, que os 5 sentidos devem estar sendo contemplados numa consulta, é muito importante. Perfeito. E, inclusive, quando você fala sobre isso, me remete até à adesão do paciente. Perfeito. Hoje, uma grande dificuldade do nutricionista é prescrever um cardápio e esse paciente ele não ter adesão. E muito do que eu vejo do paciente, muitos pacientes que não têm adesão, grande parte é porque não conseguiu entender ali o que o nutricionista passou, ou o nutricionista não conseguiu entender o que ele de fato precisa, não gerou uma conexão, e isso é comportamental. Isso são estratégias, ferramentas comportamentais que a gente descobre através de conhecimentos que a gente não tem na faculdade. Perfeito, não, exato. Então é interessante enxergar nessa ótica, porque o profissional, o nutricionista, ele tem a dificuldade do paciente aderir. Então, quais estratégias você pode trazer que poderiam contribuir para esse paciente, para esse nutricionista aplicar no seu consultório para aumentar a adesão a estratégias comportamentais? Muitas vezes até mudar o nome de dieta, do que ele está fazendo, daquela coisa, e entender que aquilo ali é combustível. Então a gente já alterou. A gente entende que essa pessoa precisa de um combustível ideal para ela chegar onde ela quer. Eu costumo dizer aquela história do carro, da rota, do destino e do combustível. Então, são os 4 elementos que tem que estar constando dentro de um processo de sessão muito boa. Então, eu tenho que identificar o carro, que são as potencialidades daquela pessoa, o que ela tem ali de recurso. Eu tenho que ajudar essa pessoa a entender que rota. Então, o nutricionista ele vai entender uma rota, ou seja, que tipo de estratégia nutricional eu vou usar, que tipo de rota. Mas se ele não olha para o comportamento do paciente, ele não adapta a rota. Porque tem rotas de pessoas que têm muita energia, de pessoas que têm baixa energia, de pessoas que estão colapsando por algum processo comportamental. Exemplo, o que mais atrapalha uma dieta? Relacionamentos que estão conturbados e o sentido da vida. Então, pessoas que estão com crise existencial não têm adesão à dieta, e pessoas, quando passam por crise de relacionamento, não têm adesão. Porque essas pessoas com crise existencial e com problema de relacionamento afetivo, elas precisam de anestesia para essas dores.
e a anestesia mais rápida é compulsão alimentar. Né? Que então, é o que a gente mais vê no consultório. Exatamente. A compulsão alimentar, para que você tem a compulsão alimentar? Para que aquilo, seu corpo veja que você está se agredindo de certa forma e ele comece a liberar algumas catecolaminas de prazer. De dizer assim, chega, não é com a comida. E aí seu corpo vai dizer assim, eu vou liberar aqui uma acetilcolina que você não estava conseguindo para relaxar esse músculo. E aí você acha que foi a comida, mas não foi. Foi o excesso daquilo que fez seu corpo entrar no modo de emergência e liberar aquela anestesia que você precisa. Perfeito. Né? Então, todo esse olhar e toda essa fala, toda essa condução, né? Dentro até da elaboração do plano alimentar, entender passar aquilo para o paciente como um estágio, né? E não como uma sentença. As pessoas encaram muito dieta como sentença, como sofrimento. Né? Então, dieta está associada a sofrer. Sim. Né? Enquanto, muitas vezes, se você coloca o motivo muito mais forte, a pessoa coloca a dieta como prazer. E ela defende aquele plano alimentar. Ela gosta daquele plano alimentar. Ela não vai chegar para você e vai dizer, não, porque lá em casa não dá, porque minha família come McDonald's, aí eu vou fazer o quê? Porque eu vou sentir o cheiro e vou comer também. Ou seja, essa pessoa está fraca emocionalmente ainda. Ela não está com a motivação acima da tentação. Então, colocar a motivação acima da tentação. Né? Mas aí eu vou ter que entender o quê? Onde é o ponto fraco dessa pessoa. Né? Verdade. Interessante que a gente não anula a técnica, a gente necessita da técnica. Exatamente. Mas é uma estratégia, é uma ferramenta, na verdade, que é muito necessária em todas as áreas. Quando você fala sobre isso, eu consigo pensar em vários nichos da nutrição, até materno infantil. Com certeza. Até o público esportivo. Então, é muita área que a gente consegue aplicar essas ferramentas para aumentar a adesão do paciente, para melhorar até a conexão dele durante a consulta e se diferenciar. É exatamente isso. Bom, estou muito feliz em ter você aqui. Quero que você deixe um recado para o nutricionista que assistiu a palestra, para o público que está assistindo, o estudante, o profissional, ou quem sabe aquele profissional também que está um pouco perdido, que quer um direcionamento em outra área. Muitos vêm, participam do congresso e eles já estão em alguma prática clínica, mas não estão tão satisfeitos, querem se reencontrar dentro da nutrição. Então, o que você pode dizer para esse profissional? Bom, eu posso dizer que a gente agora tem uma forma de que vocês possam alcançar um nível que vocês não alcançaram ainda, de diferenciação, de esclarecimento, que vai ser tão bom para você como para os seus pacientes. É importante dizer isso. Vai ser bom para a própria pessoa passar por esse processo todo. E bom, obviamente, para todos os pacientes. Vai ser bom para a família, vai ser bom para todo mundo. E a gente traz, então, o neurocomportamental, né? O neurocomportamento, que é um curso direcionado a nutricionistas clínicos que queiram aprender sobre o comportamento humano e como aplicar esse comportamento humano dentro do set nutricional, sem precisarem ser psicoterapeutas. Né? Eu expliquei isso, que a psicoterapia ela é livre, né? A expressão da psicoterapia é livre, então todo mundo pode sim usar ferramentas psicoterapêuticas e deve usar. O médico deve usar, o enfermeiro deve usar, todo mundo deve usar dentro da área de saúde ferramentas psicoterapêuticas para trazer mais tranquilidade, trazer adesão ao processo. Até quando você receita um medicamento, se aquela pessoa está mais positivada ou não, aquele medicamento vai correr mais forte ou não, vai ter maior biodisponibilidade ou não, tudo depende disso. Então, quem tiver interesse, a gente abriu aqui um canal especial para o CONUC, que foi um grupo, né? Sim. Mas é só você encontrar meu Instagram, o Instagram Jordan Campos, você vai lá, me manda um direct, fala que você assistiu aqui o podcast e fala, poxa, como é que eu tenho mais informações para conseguir ser um nutricionista com uma especialidade em comportamento humano dessa forma que eu estou falando, não um comportamento humano onde você apenas entende dos tipos comportamentais, mas sim de uma forma onde você possa interagir com esse processo. Ou seja, um nutricionista intervencionista dentro do comportamento humano. A atuação prática mesmo. Atuação prática. Perfeito. Né? Mais uma vez, obrigada, Jordan, por estar aqui com a gente mais uma vez e compartilhar tanto conhecimento com a galera eu que agradeço. Tá aqui assistindo. É sempre um feedback positivo, as pessoas amam de verdade. Que bom, que bom. Obrigado. 2026, por favor, reserva essa data na sua agenda. Vamos lá. Não, aconteceu uma coisa que foi interessante, que assim, quando vocês começaram a divulgar o CONUC, aí um bocado de gente já vem, não vi seu nome. Ô, gente, você não vai por quê? Eu não sei o quê. Eu digo, não, gente, é porque eu fiz um evento antes, não. Mas, poxa, eu vou e dessa vez eu só tô indo porque também fulano falou e tal, minha mãe é sua fã, vai não sei o quê. Eu digo, calma. Eu vou ser lixada aqui sendo chamada Jordan Campos, pelo amor de Deus. Que bom. Obrigada mais uma vez, Jordan. Tchau, gente. Até mais.